Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade manter o procedimento de formação de lista tríplice por merecimento para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais. A decisão confirma entendimento já adotado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O colegiado rejeitou o recurso apresentado por um procurador do Ministério Público de Contas do Estado que defendia a anulação da lista baseada no critério de merecimento e a adoção da antiguidade. O recorrente alegava que a falta de resolução regulamentadora prevista no regimento interno do Tribunal de Contas tornaria subjetiva a avaliação dos candidatos. Segundo ele, critérios como produtividade e qualidade do trabalho não estariam devidamente definidos. O relator do caso, ministro Gurgel de Faria, afirmou que os parâmetros previstos na legislação estadual já são suficientes para orientar a escolha. Para ele, a falta de norma interna não impede a aplicação do critério de merecimento. O ministro destacou ainda que a avaliação pode ser fundamentada em elementos objetivos presentes nos processos administrativos, afastando a alegação de arbitrariedade. A decisão também reforçou que o mandado de segurança não pode ser usado para substituir o critério constitucional de merecimento pelo de antiguidade. O colegiado entendeu também que eventuais falhas no procedimento não justificam a anulação prévia da lista tríplice. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a extinção dos embargos à execução fiscal em razão da desistência ou da renúncia do contribuinte para adesão a programa de recuperação fiscal que já inclua honorários advocatícios não autoriza nova condenação em verba honorária. Segundo o colegiado, a cobrança de honorários adicionais nesses casos configuraria bis in idem, ou seja, dupla punição pelo mesmo fato, já que a verba honorária relativa à cobrança da dívida pública está contemplada no próprio parcelamento. O relator, ministro Gurgel de Faria, destacou que, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência admitia a fixação cumulativa de honorários na execução fiscal e nos embargos, respeitando o limite legal. Com base nesse entendimento anterior, as turmas de direito público do STJ passaram a admitir honorários nos embargos mesmo nos casos de adesão a programas de parcelamento, salvo previsão legal em sentido contrário. Contudo, o ministro ressaltou que o CPC de 2015 trouxe regra específica sobre o tema, especialmente no artigo 827, parágrafo 2º, que prevê apenas a majoração dos honorários já fixados, observando o teto de 20%. Assim, havendo inclusão de honorários no momento da adesão ao programa de recuperação fiscal, a Fazenda Pública não pode exigir nova verba honorária judicialmente. O relator afirmou que o acordo firmado no parcelamento configura verdadeira transação sobre o crédito honorário, impedindo nova cobrança. O colegiado também modulou os efeitos da decisão, preservando os honorários já pagos e não impugnados até 18 de março de 2025. O entendimento foi firmado sob o rito dos recursos repetitivos no tema 1317 e deve ser observado pelos demais tribunais do país, permitindo a retomada dos processos que estavam suspensos, aguardando a definição dessa controvérsia. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu diretrizes sobre os efeitos da quitação de atraso em contratos de financiamento imobiliário com alienação fiduciária. A decisão diferencia as situações ocorridas antes e depois da vigência da Lei 13.465 de 2017. Por maioria, o colegiado acompanhou o voto do relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, e fixou duas teses. Nos casos anteriores à nova lei, quando a propriedade já estiver consolidada e a mora tiver sido quitada nos termos do Decreto-Lei 70 de 1966, deve haver o desfazimento da consolidação com a retomada do contrato de financiamento. Já após a entrada em vigor da Lei 13.465 de 2017, se a propriedade tiver sido consolidada e o devedor não tiver purgado a mora, ele não poderá reativar o contrato.
Nessa hipótese, terá apenas o direito de preferência para adquirir o imóvel conforme o artigo 27, parágrafo 2º-B da Lei 9.514 de 1997. Segundo o relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, a mudança na lei limitou a possibilidade de purgação da mora depois da consolidação da propriedade em nome do credor. Ele destacou que o entendimento vem sendo reiterado pelo tribunal. A decisão também determina que a nova regra se aplique inclusive a contratos firmados antes de 2017, desde que a consolidação da propriedade e a ausência de purgação tenham ocorrido já sob a vigência da nova lei. Essa decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1288. Isso significa que ela vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Agora, os processos que tratam da mesma controvérsia e que estavam suspensos à espera do precedente qualificado podem voltar a tramitar. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.